cântico gregoriano, mas ele é falado em latim, flammas eis Lucifer matutinus inveniat, que significa que ele, o brilhante, quando se levantar o astro da manhã. Aí vai falar ainda aqui, e quando Lucifer que necessiti ocasum, que aquele astro, o brilhante, nasça em vossos corações. Tem um cântico da Igreja Católica que fala Lúcifer direto. Aí o pessoal pegou esses vídeos desses cânticos, colocou no YouTube e falou: a Igreja Católica adora Lúcifer, não sei o que lá. Não tem nada a ver. Lúcifer é um substantivo que significa o brilhante. Quem entendeu diz amém. Amém. Quem quer ir embora diz aleluia. Pode ir, irmãos. Brincadeira. Tô quase terminando, tá? Tô quase terminando. Quem quer que para diz amém? Glória a Deus. Então, irmãos, Orígenes, no 3º século, que é um grande intérprete das Escrituras, quero deixar isso bem claro, ele era adepto do método hermenêutico e exegético de Filon de Alexandria, ou seja, ele vai interpretar o Antigo Testamento de forma alegórica, e esse indivíduo, Orígenes, ele vai ser um dos primeiros teólogos cristãos, ele vai ser o pioneiro, que vai colocar Isaías 14:12 como sendo uma referência a Satã. Tertuliano, no final do século II, vai interpretar Satã como um querubim no Éden, usando Ezequiel 28, e vai até pegar o gancho com Lucas 10, que eu até falei. Então, Isaías 14, irmãos, na verdade fala da loucura de um rei soberbo, que se achava Deus, e que queria ser como Deus, como nós vemos Nabucodonosor, disse que era Deus, e Deus transformou ele num bicho, né? Porque ele pensava que era Deus, e Deus fez com que ele fosse para o túmulo. Isaías 14:11 fala do enterro do rei, ou Satanás foi enterrado. Olha aqui, Isaías 14:11, já foi derribada no Sheol a tua soberba com os teus aludes, e os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Está falando do enterro do rei da Babilônia. Ou o diabo foi enterrado agora? Enterraram o diabo. É o rei da Babilônia. Então, seguindo o contexto que nós estávamos vindo, dos nomes, o outro nome também conhecido, diabo, qual é? Diabo, né? E se eu falar que diabo também não é o nome do diabo? Não é, o diabo não tem nome na Bíblia, irmãos, só tem títulos, não tem nome, por causa daquela maldição. Você não tem um nome, é a pior maldição, biblicamente falando. Vou apagar o seu nome da terra, é uma das piores maldições. E receber um novo nome é uma das maiores bênçãos. Jacó, me abençoa, o que eu vou te dar, Jacó? Vou te dar um nome, é a maior bênção. Não tem um nome, é a pior maldição. Tem um nome, é a maior bênção, né? Eclesiastes 7:2 diz que melhor é o bom nome mais do que uns guantes preciosos. O bom nome é melhor. Então, quando ocorreu o diabo? Diabo ocorreu quando foi feita a tradução dos 70 da Septuaginta, quando eles traduziram Satã. Como é que é falado no grego? Diabolos. É isso mesmo, Rafael David? Rafael David é o nome do grego. Diabolos. Satã ficou como diabolos. Esse também não é um nome próprio, mas é um adjetivo, que denota algo ou alguém calunioso ou difamatório. Aparece 38 vezes no Novo Testamento. Por essa razão, nós vamos encontrar nas cartas de Paulo, nas cartas pastorais, quando ele escreve a 2 Timóteo 3:3 e 1 Timóteo 3:11, aonde ele chama as mulheres da igreja de diabolos. Diz que elas eram diabolos, porque elas eram maldizentes, caluniosas, e isso no grego é diabolos. Então nós vemos que o diabo também não é o nome próprio do diabo. O Antigo Testamento, irmãos, não fala muita coisa acerca de Satanás, o mundo dos demônios, não fala. É muito improvável você achar alguma coisa. Mas nós temos somente essas pistas para pegar e ir montando o nosso raciocínio. Qual seria a aparência do diabo? O diabo, as pessoas vão retratar ele com chifre, né, vermelho, com rabo pontiagudo, tridente na mão, os dentes. É mais ou menos assim, né? O diabo apareceu para mim lá em casa, irmãos. Eu vi o diabo e ele era vermelho, com chifre, com rabo e com a capa preta e não sei o quê.
Tá? Não existe na Bíblia nenhuma pista sobre como seria a aparência do diabo, e a maioria dessas imagens são imaginação do próprio artista. Na verdade, admire-se você ou não, até o século IX depois de Cristo, não tinha nenhuma imagem sequer de como seria a aparência do diabo. Somente a partir do século IX, que foi no período medieval, né, que eles associaram a imagem do diabo ao deus Pan, que é um deus grego, que seria aquele deus que é metade cavalo, né, metade homem, cavalo só com as pernas de cavalo, não cavalo, só com as pernas de cavalo e metade homem, seria a aparência do diabo, com chifres. Essa seria a aparência do diabo. A Bíblia indica o diabo como um ser espiritual, então o ser espiritual não tem corpo físico, quaisquer corpo que inventaram para ele, é só fruto da imaginação e nada mais. Outra mentira, segure que eu já estou terminando mesmo. Outra mentira, Satanás não mora, não foi e não está no inferno. Não mora, não foi e não está no inferno. Não tem. A Bíblia não dá base para isso. O quartel-general do diabo não é o inferno. Eu sei que hoje virou uma expressão idiomática. Ainda que o inferno se levante contra a igreja, o inferno está levantando contra a minha vida, mas o diabo não mora, não foi, não está no inferno. Não está, não mora e não foi. O seu quartel-general nunca é citado na Bíblia no inferno. E eu vou explicar depois para os irmãos o que significa inferno na Bíblia. Pelo contrário, o diabo sempre é citado aonde? Regiões celestiais, sempre. Apocalipse 19:10, Jó capítulo 1 e capítulo 2, Zacarias 3:1, 1 João 2:1, Lucas 22:31, Daniel 10:13, sempre você vai ver o diabo nas regiões celestiais, nunca no inferno, nunca. Eu vou falar, essa aí também é uma mentira, eu vou falar aqui, sempre nas regiões celestiais. Em Efésios 2:2, vai chamar o diabo de o príncipe das potestades do ar. Em Efésios 6:12, Paulo afirma que a nossa luta é travada não contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. No grego é euporâneos, que significa aquele que pertence ou que está no céu. Aquele que pertence ou que está no céu. Então o diabo nunca vai ser falado na Bíblia no inferno. Não há na Bíblia nenhum versículo colocando o diabo no inferno, ou dizendo que o inferno é seu quartel-general, ou que ele more lá. No Novo Testamento, não faz referência ao diabo e nem aos demônios no inferno. Por quê? Por que não? Inferno não é nada daquilo que a igreja pensa. Que quando fala inferno, a igreja pensa capeta voando para um lado e para o outro, anjo caindo em cima da terra, e aquela bagunça toda, e fogo subindo. É o inferno, né? Até falou, minha casa é o inferno, meu carro é o inferno, minha vida é o inferno. Imagina que o inferno é aquela loucura, gente pendurada de cabeça para baixo, o diabo metendo o tridente nele, rindo. Né? Imagina mais ou menos assim, seria o inferno. Só que inferno na Bíblia não é isso, irmãos. Inferno também veio da Vulgata, porque primeiro vemos no hebraico, aonde o lugar dos mortos é chamado de Sheol. Parece 65 vezes, se eu não estou enganado, 66 na Bíblia, às vezes sepultura, às vezes lugar dos mortos, e 3 vezes como buraco. 31 vezes sepultura, 31 vezes como cova, como o mundo dos mortos, e 3 vezes como buraco. E o Sheol seria o lugar para onde vai a alma de quem morreu, para onde a pessoa vai, seria o Sheol. Quando faz a tradução da Septuaginta, aí como que fica o nome? De Sheol vira? Me ajuda, irmãos, de Sheol vira? Hades. Hades. Era Sheol, aí virou Hades. No princípio era Cronos, tinha 3 filhos, Poseidon, Zeus e Hades. Poseidon fica com os mares, Zeus fica com o Olimpo, e Hades fica com o submundo, que seria o que levou até o nome também de submundo. Aí quem morre agora vai para o Hades, que é o mesmo Sheol. Na Vulgata, Inferos, né? Que seria a tradução de Hades ou de Sheol. Inferno, nas nossas Bíblias, era para ser, né, o lugar para onde vai a alma daqueles que morreram. Mateus 16:18, os pregadores que usam muito. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? O diabo não vai prevalecer contra a tua casa, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não está falando acerca de diabo.
Vamos analisar lá em Mateus 16. Mateus, capítulo 16, no verso 18. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu já vi gente dizendo que as portas do inferno se fecham porque é a igreja que vai avançando, né? E aquela coisa toda. Mas o que Jesus quis dizer com esse verso aqui? O que Jesus quis dizer com essa expressão? Jesus está falando sobre o quê? Olha o verso 21. Desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha a Jerusalém padecer por muitos anciões dos escribas, sacerdotes, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus estava falando o quê? Da sua morte e da sua ressurreição. Nesse contexto, Jesus estava falando disso, da sua morte e ressurreição. E Jesus estava dizendo o quê? Que ele ia morrer, mas o inferno, que o Sheol, na Bíblia é citado como uma cidade murada, com muros, com trancas, cadeados, que nunca se alimenta de receber as almas, o inferno é citado assim, o Sheol. As portas da morte, ou do Hades, ou do Sheol, ou do inferno, não iriam impedir Cristo e nem a igreja de ressuscitar. Pois eu também te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, nada vai impedir Cristo de ressuscitar, de ressurgir. É somente isso que Cristo está falando nesse texto. Então o inferno não é o quartel-general do diabo, o diabo não mora lá, não passa por lá, não está lá. Satanás também não tinha as chaves da morte e nem do inferno, não tinha. Jesus não tomou chave da mão de Satanás. Bom, pelo menos não tem esse texto na Bíblia. Quem me cita uma base bíblica aí, quem conhece dessas frases aí? Me cita uma base bíblica. Onde é que está escrito aí um texto aí que diz que Jesus tomou a chave da morte e do inferno, tomou a chave do diabo? Não. Eles usam muito o Apocalipse 1, 17, 18, né? Mas ali não refere-se que está na mão. Só fala, eu tenho. Agora, mas eles usam aquilo ali como se Jesus tivesse de fato tomado isso da mão de alguém. Algum outro versículo fora esse? Que os irmãos conheçam? Também não conheço nenhum. Mas vamos lá. Por que Jesus não tomou as chaves da morte e do inferno? Eu vou até entrar mais fundo aqui o que seria o inferno também. Satanás não é tido em lugar nenhum na Bíblia tendo chave de morte e inferno para começo de conversa. Não existe nenhum precedente sobre isso na Bíblia. E esse termo aparece somente no texto que o irmão falou, Apocalipse 1,18, onde Jesus disse que eu tenho as chaves da morte e do inferno. Mas Jesus estava falando o quê? Vamos olhar o contexto, ele vai falar que eu sou o que vive, fui morto e vivo para todo sempre, e tenho as minhas mãos a chave da morte e do inferno. Tá. Ou seja, Jesus estava falando da sua ressurreição, morte e ressurreição. Aí ele faz um paralelismo, que é muito usado no texto bíblico, você vai ver paralelos, vai repetir a mesma coisa que ele falou no começo, só que com outras palavras. Eu sou o que vive, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Aí vai repetir a mesma coisa com outras palavras, e tem a chave da morte e do inferno. Ou seja, eu entro e saio, né, a hora que quero, eu tenho o poder de entrar, de sair, a morte não pode me segurar, e por aí por diante. Chave na Bíblia não é uma coisa material, tá? É uma forma simbólica. Isaías 22, 22, nós vemos que uma simbologia usada para a chave, colocada sobre os lombos do rei. E o fato de Jesus dizer que tem a chave da morte e do inferno, que tem poder, que tem autoridade sobre a morte e do inferno. A ideia de que Satanás tem a chave da morte e do inferno vem da introjeção que o inferno é seu quartel-general. Logo, se o inferno é o quartel-general do diabo, ele tem a chave. Aí o pregador prega, e hoje o diabo anda por aí, não tem nem a chave de casa, e o povo, glória! Aleluia! Né? Eu não tem nem a chave da casa dele. E vai pregando, e vai cantando, e faz coro de fogo, e faz hino, e faz não sei o quê, né? E lança a palavra profética. O diabo não tem a chave da casa dele, Jesus vai tomar a chave da sua casa da mão dele também, por aí vai. Então nós vamos ver que existem 3 traduções para inferno no Novo Testamento, que nós temos Geena, Tártaro e Hades. Geena, Tártaro e Hades. Geena, Tártaro e Hades.
Guiena, na verdade, é o inferno propriamente dito. O Guiena que é o inferno, que é o lago de fogo, seria o inferno, que a tradição judaica dizia que era o vale de Rinom, aonde eles ofereciam sacrifício a Moloque, tal, que é chamado de vale do cadáver, em Jeremias 31, se eu não estou enganado, é vale dos cadáveres. O vale de Rinom seria, na tradição judaica, a porta de entrada para o Guiena, que seria um lixão a céu aberto. Então, o inferno da Bíblia é o Guiena. Tanto que lá em Apocalipse, nós vamos em Apocalipse 20, eu já vou ler daqui a pouco, que o inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo. Olha que coisa desconexa, né? Porque Deus vai pegar o inferno, que na verdade é o mundo dos mortos, e vai jogar dentro do Guiena, que na verdade é o inferno propriamente dito. Os mortos sem Cristo. Vai ser lançado dentro do Guiena, que seria o inferno, lago de fogo, de enxofre, propriamente dito. O Tártaro é usado só uma vez, em 2 Pedro 2,4, ou duas vezes, perdão, em Judas 6, que o Tártaro, na mitologia grega, o inferno é dividido o Hades é dividido em níveis, e o Tártaro seria o que estava abaixo do Hades, que seria uma prisão para os deuses que caíram, que pecaram, que foram expulsos, ficariam aprisionados no Hades, ou no Tártaro, e Pedro vai falar que os anjos que pecaram estão aprisionados no Tártaro, usando esse pensamento. E Pedro pega de emprestado e coloca aqui. Então, Hades seria apenas o lugar dos mortos, e inferno também o lugar dos mortos. Guiena seria o inferno propriamente dito. Outra mentira, o inferno fez festa quando Jesus morreu? Porque os pregadores têm até aquela música, como o leão que ruge, o diabo quer nos devorar, né? Que eles vão falando que Jesus e seu passos fortes que tremiam toda a terra, aí foi conferir, quando abriu a porta, o cordeiro viu, e como o leão, Jesus rugiu, né? Aí o inferno estava em festa, os pregadores que pregam dizendo, e no primeiro dia, o diabo começou a fazer festa com os demônios, Lucifer, Pombagira, Zé Pilintra, tudo dançando lá, tal, o Exu Caveira pegou a Pombagira e saiu dançando com ela, conseguimos, vencemos, derrotamos o Filho de Deus, derrotamos, ao segundo dia também, tal, aí no terceiro dia de manhã, eles pararam a festa porque escutou o inferno tremer. Aí o Lucifer olha para o Zé Pilintra e fala, que é isso, Zé Pilintra? O Zé Pilintra olha para o Exu Caveira e fala, eu não sei. Aí o porteiro vai lá, e o porteiro vai e volta gritando, é ele ressuscitou, não sei o quê. Aí a bagunça toda, né? A Bíblia relata isso? A Bíblia não relata isso. Pelo contrário, a Bíblia não diz que o diabo fez festa quando Jesus morreu. Ele provavelmente ficou de luto quando Jesus morreu, ficou triste. Ele ficou, não acredito, morreu, conseguiu morrer. O que Jesus fala na cruz lá? Tetelestai, né? Está feito, eu fiz, eu consumei, eu acabei, eu terminei. Toda a vida de Cristo na terra era por causa da cruz. E nós vemos que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o diabo fez de tudo para Jesus não morrer na cruz. Ele fez de tudo. Mateus 2,16, ele usa Herodes para tentar matar Jesus. Mateus 4, ele tenta Jesus, porque se Jesus pecasse, não poderia morrer uma morte vicária. Mateus 16, 23, ele usa Pedro, dizendo, tende misericórdia, o Senhor não morrerá. Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Mateus 27, 40, nós vemos as pessoas na cruz ainda, falando, se tu és o Filho de Deus, então desce daí, e salva-te a ti mesmo. O diabo fez de tudo para Jesus não morrer na cruz, porque ele sabia que se Cristo morresse na cruz, ele iria ressuscitar e tudo estaria perdido para ele. Então o diabo fez de tudo. Então essa visão de que o inferno tocou pandeiro, chamou banda para cantar lá no segundo, terceiro dia, não existe. Outra coisa, seguindo esse raciocínio, aí nessa mesma festa que eu narrei, aí Jesus vai bater na porta, né, vai falar assim, cadê a chave? Que chave? Cadê a chave? A chave da morte e do inferno. Aí o diabo pega a chave, tira do chaveiro, né? Não, Jesus, tem misericórdia, dá na mão do diabo, dá na mão de Jesus. Aí Jesus fala, lembra da profecia, Satanás? Aí que profecia? Gênesis 3,15,
que eu esmagar a sua cabeça. Coloco a cabeça aqui. Aí Jesus pega e tá, e o povo, né? O povo fala língua estranha, aquela coisa toda. Senti meu braço arrupiado quando o pastor falou que pisou na cabeça. Não sei o quê. Foi assim que aconteceu? Não tem nada a ver, irmãos. Primeiro, ele cita a profecia errada, porque não tem na Bíblia dizendo que o filho da ascendência da mulher ia esmagar a cabeça do diabo. Não está escrito assim. Gênesis 3,15, olhe lá, é o proto-evangelho, o versículo mais conhecido de Gênesis. E está falando, ele te ferirás o calcanhar e tu lhe ferirás a cabeça. Não é esmagar, é ferir. Quando Cristo foi ferido? Na cruz. Quando a serpente foi ferida? Quando Cristo ressuscita. Aí a serpente é ferida na cabeça. Então, nós vemos também um paralelismo entre ferir o calcanhar, ferir a cabeça. Também é usado o paralelo. E aí está nesse texto a perspectiva de sofrimento seguida de grande triunfo, né? Ainda que nessa batalha a serpente fere o pé, mas no final ele vence ferindo a cabeça. Uma perspectiva de triunfo. E a Bíblia não fala que Jesus vai esmagar ou esmagou a cabeça de Satanás. A Bíblia dá essa tarefa para outra pessoa. Quem é? Quem é? A igreja. Romanos 16:20, Paulo vai dizer, e o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então a tarefa de esmagar a cabeça do diabo não é de Jesus, é da igreja. É a igreja quem vai esmagar a cabeça do diabo. E nós vemos lá em Apocalipse 19, verso 2 e o 20, verso 2, capítulo 19, verso 2, capítulo 20, verso 2, que a identidade dessa serpente vem sendo atribuída a Satanás, que seria a antiga serpente. Penúltima mentira, Satanás não está preso. É uma crendice popular também, e essa crendice popular veio pela linha teológica do milenismo, que nós já estamos vivendo o milênio. Segundo esse pensamento na teologia, né, alguns pensadores, alguns teólogos vão pregar que o milênio já começou, nós já estamos no milênio. E o que vai acontecer no milênio? O diabo será preso. Então, quem prega que nós já estamos vivendo o milênio, vai sempre falar que o diabo está preso. Mas eu não tenho essa visão. Para mim, o milênio vai ser um período futuro, né, onde Cristo vai reinar sobre a terra, que é para Israel, para cumprir a primeira promessa para Israel de ter a terra em totalidade, e para ele reinar sobre a terra. Na verdade, o milênio é para Israel e para quem morreu na grande tribulação, sem negar a Cristo, vão participar do milênio, e as nações que ajudaram a Israel, onde Jesus vai dizer, naquele dia vocês me dirão, eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando se nós fizemos isso? Quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos irmãos. Quem são os irmãos de Jesus? Os judeus fizeram a mim. Aí eles vão ser os cordeiros que vão entrar para o milênio. As nações que ajudou Israel, o povo de Israel e os que morreram na grande tribulação vão entrar no milênio. Tá, mas vamos lá. Apocalipse capítulo 20, verso 1 ao 3, é onde está falando sobre isso, aonde a Bíblia vai dizer que nesse período vai descer um anjo e vai prender a Satanás com cadeias por um período de tempo, que não se sabe se é 1000 anos ou não, por um período de tempo, e depois ele vai ser solto. Então o diabo, ele não está preso. O diabo não está preso, tá? Se o diabo estiver preso, quem tentou a Jesus em Mateus 4? Se o diabo está preso, então Mateus 4 seria um teatro, né? Jesus, na verdade, não foi tentado, já que o diabo está preso. Se o diabo está preso, tem um pregador que fala isso, eu esqueci, não sei se é um escritor, mas eu estou só com a frase na mente. Se o diabo está preso, quem está fazendo o trabalho dele?